Anota aí. Então, assim, o título de hoje é, né, fome de quê e os 4 alimentos. Então, anota aí a pergunta. O que eu preciso saber para me manter bem disposto, com vitalidade, e ainda assim, sentindo prazer no alimento? Grifa prazer. Vou repetir. O que preciso saber para me manter bem disposto, com vitalidade, e ainda assim sentindo prazer no alimento? Por que eu falei do prazer? Porque quando a gente, às vezes eu conheço pessoas que precisam mudar a alimentação, falam assim para mim, Helena, tudo que é bom não serve, né? Tudo que é bom faz mal. Né? Então, isso é uma visão muito negativa, porque a pessoa se sente que vai ter que restringir coisas que ela gosta para poder ter saúde. E não é verdade isso, tá? Na verdade, o que falta, né, na questão do alimento é o prazer, o alento. Por exemplo, eu vi uma reportagem de umas francesas, uma nutricionista francesa, ela fez uma pesquisa com mulheres brasileiras e mulheres francesas. Boa tarde, Creuza. Uma pesquisa de uma nutricionista francesa, ela fez uma pesquisa com mulheres brasileiras e com mulheres francesas. E ela fez a mesma pergunta para as francesas e para as brasileiras. O que te remete à palavra chocolate? Vamos fazer um teste. O que lembra para vocês a palavra chocolate? Quando eu falo em chocolate, vocês pensam em quê? Escrevam aí, por favor. Vamos ver se vocês estão no grupo das francesas ou das brasileiras. Alegria. Quem mais? Delícia, prazer, prazer. Quem mais? A primeira palavra que veio, tá? A primeira palavra que veio. Muito bom. Então, nessa pesquisa, gostosura da infância, carinho, sabor. Então, nessa pesquisa, o que deu? Que as mulheres brasileiras que tinham obesidade, que foram pesquisadas, desculpa, colocavam, dentre essas coisas aí, colocavam culpa, celulite, gordura. E as francesas, 100% colocaram isso que vocês escreveram. E as mulheres francesas são mulheres que comem bem e são magras, né? Segundo essa nutricionista que eu vi a entrevista. Porque essa questão que eu falei aqui, tudo que é bom faz mal. Quando você come um chocolate achando que vai te fazer mal, ele vai te fazer mal mesmo, né? Você já está dando comando, já está mandando a informação de que não deve, né? Então é claro que vai te fazer mal. Então, você pode comer as guloseimas? Claro, desde que, como eu falei na aula passada, a dose de guloseima e não a dose de refeição, né? E no momento certo. Porque você comer uma guloseima para saborear a guloseima é uma coisa. Você comer a guloseima para manter a ansiedade é outra coisa, tá? Outra coisa, né? A pergunta era no início: o que eu preciso saber para me manter bem disposto, né? Com vitalidade. A gente pensa, às vezes, que para ter vitalidade só é comer direito. E também é, mas não é só isso. Então, anota o que a gente precisa para ter vitalidade, além de comer bem. Às vezes você come bem, eu me alimento bem, eu como vegetais, mas eu vivo cansada. Tem pontos que também contam, tá? Para a questão da vitalidade. Anota aí. Primeira coisa, né? Que horas que você come a sua última refeição? Em média, tá? Pensa aí e anota. Em média, lógico que a gente não tem uma regra, né? Mas em média, qual é o último horário que você come uma refeição? Mais ou menos, anota aí para você. Anota a pergunta, horário da última refeição, anota a hora e observa essa semana se é condizente o que você anotou com o que você vai fazer. Porque às vezes a gente pensa que faz uma coisa, que de repente tinha um hábito, mudou e nem percebeu. Isso acontece, viu? Então, por exemplo, você colocou uma hora aí, mais ou menos, que você acabou de comer. Anota de ontem. Qual foi a hora que você comeu ontem a última vez? Tenta ver se você lembra e veja se você se confere com a hora que você colocou aí. Isso é importante, tá?
Por quê? Vocês vão ficar bravas comigo agora, mas para você ter saúde articular, um sono reparador, eliminar a retenção de líquido, até peso quando tem excesso, é fundamental você se alimentar até, se fosse seguir a regra, até às 19 horas. Mas, como eu sei que 19 horas é um horário muito inviável na nossa sociedade, não mais que 9h30 da noite, tá? Depois eu vou falar das pessoas que trabalham à noite, tá? Estou falando de pessoas que não trabalham à noite, que têm a carga horária de trabalho, horário comercial, que acordam de manhã, tá bom? E à noite estão indo dormir. Não passar das 9h30. Por quê? Porque a partir das 22 horas, o seu corpo começa a se organizar não para digerir alimentos, mas para fazer limpezas internas durante o sono. E quando você se alimenta nesse horário, a partir das 22 horas, que é o horário que ele está se organizando para fazer a limpeza interna, você leva um alimento para ele digerir, correto? Se o corpo não digere, você morre de congestão, correto? Então, como o corpo trabalha com sobrevivência, entre limpar o seu corpo bem limpo, como você deveria receber ele no outro dia e merece, e digerir o alimento, ele vai digerir. Por quê? Não te limpando direito, vai te dar pressão alta, vai te dar insônia, vai te dar obesidade, cansaço, mas não vai te matar, né? E agora, se ele não digerir, te mata. Então, ele faz o quê? Ele prioriza a digestão, apesar de não ser hora disso, e deixa o corpo meio, aquela faxina meia boca, sabe? Por cima. Só por cima, sem arrastar móvel, sem lá jogar água no chão, sem fazer nada. Então, se você tem um horário comercial de trabalho, procure se alimentar da sua última refeição, 21h30 você já está com o prato vazio, até as 21 horas no máximo, tá? E se te der fome depois disso, você ingere, anota aí, frutas, sopas batidas, sucos, salada, verduras cozidas, ou seja, tudo que é rico em água. Porque uma fruta e um legume, ele tem tanta água, que quando você mastiga, bem mastigado, o sólido vira líquido. Ele é basicamente, ele é a base de água, né? Os alimentos naturais são a base de água. Eles são 70% água e 30% solidez, né? Então, não vai ter problema se você fizer isso nesse horário. Agora, quando eu falo sólidos, estou me referindo a arroz, feijão, pão, essas coisas sólidas mesmo, tá? Industrializados. Então, você vai observar, se você fizer um teste, se você é do tipo de pessoa que come à noite, você fizer, olha, acho que nem uma semana, mas todos os dias, você vai ficar surpreso com a resposta do seu corpo. Surpresa. Porque depois que você tem o hábito desenvolvido já, um dia que você come tarde, você percebe a diferença. Quando o corpo acorda mais pesado, é impressionante. Uma vez uma aluna falou para mim assim, Leda, não tem esse negócio não. Eu como, não sinto nada. Eu falei, você não sente? Porque você come tarde todo dia. Faz a experiência para você ver se você não sente. Sente sim, porque o seu corpo não é diferente do meu, né? Não tem privilégio. Então, procura se alimentar até as 21 horas, 21h30, e se for comer algum sólido depois disso, sólidos à base de água, alimentos naturais, tá? Isso é uma coisa. Mas eu trabalho à noite. Então aí é mais complicado para você. Você está no horário de 22 horas, 21 horas, em ação do trabalho, não tem nem como parar para se alimentar. Aí você chega, sei lá, 22 horas, 21 horas. Boa tarde, Jô. Você chega em casa 22 horas, 23 horas. Não tem como não comer, né? Chega morrendo de fome, ficou lá no plantão. Então, eu diria que para você, a refeição que você deve praticar mastigação consciente é essa. Mais do que qualquer outra. Além de praticar mastigação consciente, avisar para o corpo. Ter consciência, comer consciente de que está tarde. Mandar esse comando para o corpo. Você percebe e reconhece que não é hora, mas que você está com fome. Come com essa consciência, mastiga consciente, que isso vai reduzir em 60% os danos de comer à noite, né? Porque tem pessoas que não tem como evitar. Mas você que tem como evitar, evite. E faça o teste. Para você me contar depois se você não sentiu diferença. E mais?
Outra coisa, né? Com essa coisa da eletricidade, que é uma bênção, a gente perdeu muito noção de noite e dia, né? Há dia o tempo todo, né? É dia com sol, quando sai o sol, a gente liga a luz. Então, isso também atrapalhou muito a noção de tempo. Se a gente não ficar, inclusive, atenta, às vezes, se você não tem um hábito, você tem esse mau hábito de comer tarde, você precisa pôr para despertar o relógio para lembrar, porque senão você não percebe, porque o dia só termina quando a gente desliga as luzes, né? E isso é um grande problema hoje em dia, para nosso sistema endócrino, inclusive, que sente bastante disso. Outra coisa, gente, aí para quem quer emagrecer, tá? Aí sim, você tem que ser mais rigorosa com sólidos até as 19 horas, 20 horas, e depois disso, pode comer, mas o que eu disse, frutas, legumes, verduras, sucos, sopas líquidas. Você vai emagrecer sim, tá? E você vai emagrecer saudável, e agora tá uma onda de jejum intermitente, né? E esse tem uma grande vantagem, porque o jejum intermitente, você, por exemplo, para de comer às 19, tem que ficar até às 7 do outro dia, correto? Esse você para o sólido às 19, mas você não precisa dormir com fome. Você pode comer alimentos que tenham mais água, né? E mastigando, nesse momento, você que quer emagrecer e comer depois das 20, mastigue consciente esses alimentos. E mastigue os alimentos naturais. Você vai eliminar peso, sim. Vai eliminar, sim. Eu eliminei peso na minha segunda gestação, na verdade, sem querer. Eu comecei a fazer isso sem perceber, parava de comer às 19 horas, e eu eliminei 5 quilos na época, depois que minha filha nasceu. E foi uma coisa instintiva. Eu me alimentava às 19 horas, muito bem, não sentia fome, dormia mais cedo, e eu comecei a perder peso, e o pessoal falava, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada. E eu percebi que foi eu tirar o alimento, eu deixar o alimento das 19 horas como o último, né? Isso fez diferença. Então, é um jeito de você fazer uma dieta, né, de uma forma que você está educando o seu corpo, não só para emagrecer, mas para beneficiar a limpeza do seu corpo à noite. E não precisa ficar morrendo de fome, né? E tem gente que fala que fica morrendo de fome, gente, por causa do jejum intermitente. Gente, eu acho que a questão do estômago vazio é um processo, né? Quando você aprende a sentir bem-estar com o estômago vazio é uma coisa, mas se você sofre com a fome, isso eu realmente não aprovo, tá? Eu acho que não é o melhor caminho. Outra coisa, gente, eu falei da limpeza, né, que acontece dos órgãos internos. Tudo tem hora no corpo. O que a gente tem de falta de regra, o corpo tem de regra. E ele tem os horários de limpeza. Então, assim, funciona mais ou menos assim, ó. Quando a gente vai fazer uma limpeza numa casa, ou vai fazer um trabalho, igual eu vim aqui fazer a live, eu liguei o computador, arrumei a mesa, eu preparo antes, né? Ou se você vai fazer uma comida, você pica os legumes, você lava, ou vai fazer uma faxina, tudo tem um preparo. E o corpo não é diferente. Ele também prepara as poções de limpeza. Porque, não sei se vocês sabem, mas os órgãos, quando a gente limpa uma casa, às vezes, né, a gente limpa, por exemplo, o chão com um produto, limpa, sei lá, o espelho com outro, né, lava a louça com outro. O corpo é igual. Cada órgão, ele tem uma substância que ele fabrica para limpar. E essa substância, as nossas substâncias de limpeza estão no armário, né? Prontinhas, a gente pega e vai fazer a limpeza. Do corpo, não, ele faz todos os dias fresquinho, tá? E por isso que você não deve comer às 22 horas. Porque essa hora ele está se ocupando de fazer as substâncias que você precisa à tarde, Cláudia. Essa hora, a partir das 22 horas, até antes um pouco, mas às 22 horas ele começa a se ocupar de fabricar as substâncias que você precisa para limpar o seu corpo, tá? E quando você come, você deixa de ocupá-lo com essas substâncias para preocupá-lo com a digestão. Então, você não deve, se você pode evitar, você deve evitar os alimentos à noite. Tá? Tudo tem hora no corpo. E assim, por exemplo, se você tiver o fígado, se eu não me engano, ele limpa das 23 às 2 da manhã. Se você estiver dormindo às 3, o fígado, a limpeza, já foi. Ele não vai limpar porque você dormiu às 3. Já foi. Fica agora a limpeza para a próxima. Então, aí começa hipertensão, insônia, diabetes, retenção de líquido,
ansiedade, depressão, mau humor, falta de memória. Gente, tudo isso tem muita relação com como o corpo está em aspecto de limpeza. Tem muita relação. Então, você precisa colaborar nesse sentido, tá? Ele faz o que ele pode, né? A noite é feita para você dormir e descansar a musculatura, mas o corpo está trabalhando ativamente, tá? A gente vai falar numa outra aula sobre o papel da água nesse processo, inclusive da noite, mas ele está participando ativamente à noite, trabalhando ativamente, enquanto você dorme, né? Você está ali relaxando o músculo, mas o corpo não está. Ele está, ó, para você ter um bom dia no dia seguinte, tá? Então, é nosso papel colaborar, tá bem? Que mais? Outra dica, assim, que eu acho que essa aí já é mais difícil, mas como é uma informação que eu recebi, eu vou passar. As enzimas digestivas estão em alta entre as 11h30 da manhã e a meio-dia da manhã, meio-dia do dia. Então, se você quer, estou falando para emagrecimento, né? Você almoça entre 11h30 e meio-dia e meia, você está com as enzimas digestivas mais ativas do que qualquer outro horário do dia, tá? Outra coisa que você precisa ficar atento é a eliminação das fezes. Sim, isso também afeta. Se você não tem intestinos limpos no processo noturno, da noite, né, da limpeza da noite, você pode ter intestinos constipados, né? E aí você pode acostumar, achando que é normal evacuar a cada uma vez dia sim, dia não. Não é normal nem natural, tá? A limpeza dos intestinos precisa acontecer no mínimo uma vez por dia. Se for 2, maravilha. Se for 3, melhor ainda, tá? Então, uma vez é o mínimo aceitável. Se você faz isso menos que uma vez por dia, precisa buscar auxílio para buscar caminhos para organizar isso, tá? O que mais, gente? Deixa eu ver o que eu preciso. Então, basicamente é isso. Ficou alguma dúvida disso? Uma coisa que eu não falei. Outra coisa, regularidade nos horários da alimentação. Por exemplo, café da manhã, toma sempre o mesmo horário? Almoça? Tem uma regularidade nos turnos ou é uma bagunça o seu horário? Isso também mexe demais com a absorção dos nutrientes, com a eliminação do que não precisa, tá? Então, o corpo gosta de ritmo, gente. O ritmo é da natureza. A natureza tem um ritmo. Uma vez eu fiquei apreciando uma árvore que estava balançando, eu estava fazendo yoga e tinha uma árvore, muito bonita, por sinal, e eu fiquei contando os segundos, marquei no relógio os segundos, e eu percebi que uma parte da folhagem balançava no mesmo tempo, como se o vento fizesse uma dança, ele chegava sempre naquele tempo de segundos, naquele ponto da árvore. Eu fiquei impressionada. Então, assim, a natureza tem ritmo, o nosso corpo tem ritmo, ele tem uma relação com a natureza. Nós somos a natureza em si também, de uma outra forma, né? Então, lembra dessa questão da regularidade para se alimentar, tá bom? Procura tomar café da manhã, sempre no mesmo horário, né? Ou próximo, né? Almoço, enfim, tem uma regularidade nesses ritmos, tá? Tudo isso interfere, sim, no seu estado emocional, então, seja na ansiedade, seja no cansaço físico, na questão da memória. Tem muita queixa de memória hoje em dia, de perda de memória, de esquecimento, e isso, sim, tem interferência, tá bom? Vocês têm alguma pergunta até aqui? Ou eu posso prosseguir? Uma coisa para fechar, isso que a gente falou, a gente já tá, até agora a gente falou o quê? De alimento, de mastigação, de rotina de alimento e tudo mais, né? Eu quero que vocês percebam uma coisa, a gente está olhando para o pequeno, por exemplo, alimentação, mastigação, para alcançar o grande. Qual que é o grande? A atitude. O que a gente quer com esses encontros é mudar a atitude, tá? Não é só mudar pensamento, ou tomar ciência, ou se informar do que eu estou falando. É transformar o que você está ouvindo ou escrevendo em ação, em atitude, tá? Então, porque se vocês começarem a observar, a gente segue padrões na vida. Se você tem um padrão de descuidar da alimentação, você muito provavelmente tem esse padrão em outros aspectos da sua vida. Você descuida em algumas outras coisas também. A gente nunca descuida ou cuida de uma coisa só. Comece a perceber os seus padrões. E aí, o que isso significa?
que você transformando positivamente a sua mastigação, a sua alimentação, o seu respeito com o seu corpo, isso não vai ficar só aí. Isso vai reverberar em toda a sua vida, em todas as suas atitudes, em todos os seus papéis. Então, olha que legal. Uma coisa pequena, possível, vai afetar o todo. Isso não tem preço, gente. Que é o que o yoga faz, né? Por isso que o yoga usa o corpo como veículo. Porque através dos asanas, a gente transforma atitudes, sim, tá? E através de uma mastigação, de uma observação, de um respeito com o horário de alimento, você transforma também. Só que para transformar, eu preciso o quê? Repetir. E buscar a novidade em mim, e não no que está fora. Senão, essa coisa de você querer novidade fora, o que acontece? Vira aquela coisa que a gente fala acreditado, né? Carne de vaca, né? Que falam. Que tem uma graça, daqui a pouco perde a graça. Por isso, novidade que é fora, ela é fugaz. Ela é muito passageira, tá? Bom, então eu vou prosseguir, né? Tá tudo bem? Então vamos lá. Agora, então eu falei, então, para a gente poder ter vitalidade, além de se alimentar direito, né? Não comer depois no máximo até as 9h30 da noite, de preferência se quer emagrecer até as 19, 20 horas no máximo, se comer mais tarde, ou consciência que está tarde, dar essa comunicação para o corpo, e mastigar mais do que nunca consciente nessa alimentação, se puder almoçar entre 11h30 e meio-dia e meia, quem quer eliminar peso principalmente, ou retenção de líquido é um bom horário, ter regularidade nos horários da alimentação, e respeitando com isso o corpo, o ritmo do corpo, né? Agora vamos lá, vamos falar. Estou com fome de quê? A gente tem 4 alimentos. A gente tem 4 alimentos no olhar da medicina ayurvédica, né? Que é a medicina da Índia, que são ar, água, alimento e alento, tá? Ar, água, alimento e alento. 4 alimentos, 4 tipos de alimentos. E as nossas fomes acontecem quando nós estamos desajustados nesses 4 alimentos. Às vezes come um, não tem o outro, e aí as fomes ficam bagunçadas, ficam sem roteiro, e a gente não sabe muito o que fazer. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu não vou falar dos 4 alimentos hoje. Eu vou separar esses alimentos nas próximas aulas, tá? Eu vou falar do alimento que, para mim não, né? É o alimento principal. Do mesmo jeito que no yoga a respiração alinhava toda a prática, né? Se você faz yoga e não respira, você não faz yoga. Seja meditar, seja alongar, seja fazer uma prática de força, seja uma prática de limpeza, a respiração permeia tudo no yoga, né? E esse alimento permeia todos os outros, que é o alento, tá? O alento, isso é importante você ter claro, o alento permeia todos os outros alimentos, né? O alento você pode associar a sabor, a prazer, tá bem? Então, o alimento, vou só falar por cima, mas a gente vai falar numa aula específica. Seria uma comida nutritiva e adequada para cada momento. O ar é a respiração, né? A água é a própria água, ou os alimentos que contêm água, que seria a hidratação. E o alento está focado no afeto, no tato, no contato, no prazer e no sabor, tá? Oi, Carla, boa tarde. Então, uma pergunta para vocês. Então, eu falei que dos 4 alimentos, o alento permeia todos os outros, né? E que quando eu falo de alento, eu estou me referindo a prazer, sabor, contato, tato e afeto. Então, uma pergunta para vocês, eu queria que vocês escrevessem aí para mim. Eu queria que vocês me dessem exemplos de alimentos, de alentos, né, que você pode ter durante o dia. Como você pode se alimentar de alento durante o seu dia? Quem poderia sugerir algum exemplo para mim aí, por favor, e escrever? O que eu posso fazer para me dar esse alimento, esse alento? Quem poderia me responder?
Uma dica, primeiro eu quero que você pense no alento consigo mesmo, tá? Antes de você pensar. Feijão feito na hora. Tá bem. O que mais? Autoestima. Autoestima, Claudinha, muito bom. E, desculpa, Tatiane, mas essa autoestima, como seria? Me fala como que você poderia ter autoestima, Tati? Pranayama, isso, Cláudia, pranayama, chá quente adocicado. Vão colocando aí o que vocês acham. Caminhar na praia, uma música, salivação na mastigação consciente, fazer uma caminhada ao ar livre, castanhas, alguma coisa que gosto muito, e dar água na boca. Beth pegou a senha, hein, Beth? A Beth pegou a senha. Meditação, andar de bicicleta. Percebem que tudo que vocês falaram, olha, falaram de comida, feijão quentinho feito na hora, falaram, ó, água de coco gelada, falaram de castanhas, falando de comida agora, e falaram outra coisa de alimento. Enfim, mas vocês percebem que, na verdade, o alento não é a castanha, e sim o prazer que ela traz para você. Entenderam? Por isso que eu falo que o alento está em todos os alimentos. O alimento está na água, o alento está na água, o alento está no alimento sólido, o alento está no ar e o alento está nele em si, né? Então, ler um bom livro, tudo isso é alento, gente, parabéns. Tudo isso é alento. Anotem isso, a que vocês escreveram e que as amigas sugeriram, porque precisa se alimentar de alento todos os dias, porque senão o alimento, ouvir o mar, muito bom, porque senão o alimento sólido ganha a vez, e aí, só que ele não supre, porque o alento, ninguém ocupa o lugar dele, cada um, no Ayurveda a gente divide o estômago em 4 partes, ar, água, alimento e alento, cada um tem o seu pedacinho que tem que ser preenchido, né? Então, o que mais? Olha, eu coloquei um bonito. Eu vou falando o que eu coloquei, e vocês anotem aí o que as amigas colocaram, e vocês vão colocar o dia de hoje só. Eu quero que vocês pensem no dia de hoje, vocês vão colocar sim, S ou N, sim ou não, se vocês se alimentaram desse tipo de alento, tá? Então, falaram de atividade física, de ler um bom livro, água de coco gelada, ouvir o mar, ouvir o meu silêncio, andar de bicicleta. Vai pensando aí o que você fez, dos que eu estou lendo aqui, hoje para... Deixa eu ver se eu consigo subir mais aqui. Peraí. E mais que falaram? Pranayama, né, que é a prática respiratória do yoga. Chá quente, caminhar na praia, ouvir música. A salivação na mastigação consciente. Fazer uma caminhada ao ar livre, comer castanhas. Meditação. Vai colocando sim ou não aí no que você fez ou se você não fez, tá? O que mais? Um bom alimento, uma guloseima saboreada, ou seja, a guloseima por ela e não pela ansiedade. Uma boa leitura, né? Já colocaram aí. Bons vídeos, oração, pausas, quietude, água, né? Hidratação, mastigação, já falaram aí. Respiração também já falaram. Banho no escuro ou na meia luz, se vocês não fizeram ainda, experimentem. Abraçar alguém pessoal ou em visualização. Olhar nos olhos de alguém. Olhar-se no espelho. Com atenção, né? Autoabraço, autotoque, automassagem. Yoga. Atividade física, colocaram aí, eu incluiria, né? Atividade física prazerosa. Olha quanta coisa, gente, que tem essa lista desses alimentos, desse alimento. Por quê? Porque ele é muito importante. Ele é muito importante para você depois, na hora que chegar a parte do alimento sólido, você comer só o que você precisa. Se você não se alimenta de alento, você come mais do que você precisa.
comida em excesso, em geral, na minha prática, que eu percebo, é falta do alento, tá? Falta desses prazeres pequenos que são grandiosos. E a Beth colocou uma frase perfeita. É aquilo que eu gosto muito, que me dá água na boca. Lembra disso. Água na boca, eu falei lá, acho que na primeira palestra, né? A relação da saliva com o prazer. Eu falei que a saliva tem um papel fisiológico, né? Ela tem um papel de liberar as enzimas digestivas para aquele alimento que você está comendo, é um papel fisiológico, físico, do corpo. Mas, se você prestar atenção, você vai notar que você saliva quando você tem alegrias. Comece a observar a partir de hoje, se você já não observou. Eu comecei a perceber isso nas práticas do yoga. Eu salivava muito nos asanas, na meditação. E aí eu fui percebendo, depois que eu percebi no yoga, eu percebi que eu salivava em vários momentos durante o meu dia. E que a salivação é o alento. É uma das dicas, se você está se alimentando de alento, é o nível de salivação quando você faz contato com o que você gosta, tá? Então, precisa muito se alimentar de todas essas coisas. Então, faça a sua lista de alento, confira como é que foi sua lista de alento hoje, o quanto você se deu de alento, e comece a partir de hoje, pôr atenção nisso, para você não exceder no alimento, tá bem? Mas o alimento a gente vai falar no outro aula. Então, alento é tudo que me nutre, é tudo que dá água na boca, exatamente isso. E eu complementaria, alento é tudo que lubrifica, gente. Eu escutei essa frase de um yogi indiano, ele falou assim, graça é tudo que lubrifica. E para pensar, uma pessoa geralmente idosa, mas também tem pessoas jovens, né, que são enrijecidas, eu falo, me refiro a articulações. Ela não tem graça no corpo. Um bailarino, eu não estou colocando a questão de como ele alcança isso, mas visualmente, olhando, né, um bailarino não é cheio de graça, aquela leveza, os braços, as pernas. Então, o que lubrifica tem graça. E a articulação é um ponto que precisa de muita lubrificação, né? É como se a articulação precisasse de água na boca para estar funcionando e solta. Então, tudo que te nutre é alento. Tudo que dá água na boca é alento. E aí lembra que o alento está em todos os alimentos, precisa estar em todos os alimentos. E se você comer com alento, não vai te fazer mal a sua guloseima, eu posso te garantir, tá bem? O que te faz mal é você comer com ansiedade, ou chorando, ou triste. Tudo que não tem nessa guloseima é alento, nesse momento, né? Que mais? A outra coisa, a saliva mesmo, né? Além dela ter a parte digestiva, né? O papel dela nas enzimas, ela não traz conforto para a boca? Porque uma boca seca não é horrível ficar de boca seca? Né? E outra coisa também, que eu acho importante. Vocês já repararam que, por exemplo, se a gente está numa situação de medo, de pânico, ou de raiva, que a boca fica seca? Pode observar. A saliva seca completamente da boca. Tem prazer nessa hora do medo? Nenhum. Não tem saliva. Então, comecem a observar a relação do prazer com a saliva, a partir de hoje. Isso potencializa, né? Tudo que a gente observa, a gente põe como se fosse um fermento. E a gente precisa aprender a colocar fermento nas coisas que fazem bem pra gente. Que mais que eu queria falar para vocês sobre o alento? Acho que é só... agora sim. Aí, quando eu sentir fome, então tudo bem, você se alimentou de alento, aí você fez suas refeições, tal, te deu fome. Aí você se pergunta, né? Eu estou com fome de quê? Faça essa pergunta. A gente vai ter um roteirinho aqui, que vai demorar, mas isso na prática leva 1 minuto, 90 segundos para você fazer mentalmente. É só uma sequência para você ir elaborando isso, tá bom? Mas isso aqui você faz na hora que você estiver se alimentando. Então, deu fome. Aí você pergunta, estou com fome de quê? Se a resposta for, é de água, é fácil, é só você se hidratar. Se for de ar, nossa, eu acho que eu tô com falta de ar, eu tô ansiosa, tô precisando respirar. Você se aquieta e respira, né? Se for de alento, nossa, hoje eu não fiz nada para mim, nada que eu saboreei, foi uma correria,
você também vai. Agora, se for, não, fiz tudo isso já, mas eu estou com fome de comida mesmo, de alimento. Aí, por via das dúvidas, se você já se alimentou dos 3, você tem consciência que está tudo ok, você pensa assim, mas já está um tempo de eu ter fome? Por exemplo, se eu almocei bem, fiquei satisfeita, aí deu 40 minutos, 1 hora, eu estou com fome de novo. Não era a hora de estar com fome, né? Então, será que eu me alimentei mesmo de alento, de ar e de água? Confere. Procura sempre, porque esses alimentos são sempre mais, você deve sempre se alimentar deles antes de pensar no sólido. E a gente faz sempre o contrário. A gente vai para o sólido e quase nunca observa os outros 3, tá bem? Aí, se você falar, não, eu preciso de comida mesmo. Aí você vai de novo. Eu quero guloseima ou quero comida? Isso, gente, é mental. Você vai fazer em questão de segundos. Eu quero guloseima ou eu quero comida? Se for uma guloseima, se você entrar em contato com o sentimento e ver que é só uma vontade de comer uma guloseima, porque tá tudo bem, você come, saboreia. Mas se você percebe que tem ansiedade, não faça isso. Porque a gente já falou nas palestras anteriores que a guloseima tem uma pseudo-calma, né? É uma ilusão que ela calma a ansiedade. Ela calma nos primeiros 30 segundos, depois ela triplica a ansiedade em você, tá? E lembra sempre, me alimentei de alento, de água e de ar hoje, né? Responde isso para você agora. Como é que você está a sua hidratação hoje? Bebeu água suficiente? Fez alguma prática de respiração? Teve algum momento que você entrou em contato com a sua respiração hoje? Não de uma forma mecânica, mas pausada, seja numa quietude, seja no relaxamento, seja no movimento de yoga, seja no movimento que você fez do pescoço ou da massagem do rosto. Você entrou em contato com a sua respiração hoje em algum momento? Se você não entrou, você está com fome da respiração, você já está com fome, já está em haver, né, no dia de hoje, tá? A água, a mesma coisa, tá bom? E o alento que eu já falei. Aí depois, se tiver tudo ok, aí sim você se alimenta de forma saborosa, prazerosa, e isso não vai te fazer mal nenhum. Outra coisa importante, gente, tem 3 pontos primordiais para você poder ter qualidade. Sabe aquela pergunta lá do começo? Como eu faço para ter vitalidade, para ter... Como eu coloquei? Como é que eu faço para ter vitalidade, disposição, né? Tendo prazer no alimento. Tem 3 pontos também, anotem aí. 3 pontos primordiais para você aprimorar ainda mais a sua alimentação. Tá tudo bem aí? Tá muito rápido? Tá bom? Tá dando para acompanhar? Tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Então, os 3 pontos primordiais que você deve considerar. Anota aí. Estado que você come. O que isso significa? Primeiro, eu como em estado de presença ou não? Lembra que eu perguntei na última palestra? Você come vendo TV, lendo celular, discutindo, em reunião de trabalho, ou você come presente observando a comida? Então, como em que estado eu como, no aspecto da presença, e no aspecto da emoção, gente. Que emoção que eu me alimento? Que emoção que eu me alimento? Eu me alimento grata, me alimento com água na boca, querendo comer aquilo que eu fiz, o que eu comprei, o que me fizeram, ou eu me alimento com sentimentos negativos? Triste, chorando, com raiva, preocupada. Gente, sentiu que está preocupada, atrasada, com raiva, chateada, não coma. Não coma. Você não vai absorver os nutrientes. O seu corpo está ocupado com outra coisa nesse momento. Você não vai morrer de fome se não comer. Não coma. Adie a alimentação. Então, isso é um primordial. Que estado eu como? De presença e de sentimento. Que tipo de sentimento eu tenho na hora da refeição? Refeição é algo sagrado. Até a guloseima também, né? É o que eu falei na outra palestra. O chocolate foi plantar um cacau para ele acontecer. Ele é industrializado? É, mas lá a raiz dele não. Então tudo é sagrado, né? Todo alimento é sagrado. A gente precisa ser grato. Então esse estado é importante.
Então, o estado que come, o que você come. Então, essa é uma pergunta que você tem que responder para você aí e observar a partir de hoje. Durante o meu dia, eu como mais comida ou mais produto alimentício? O dia de hoje, por exemplo, que a gente já está quase acabando o dia, né? Já são quase 6 horas. Eu comi hoje mais comida ou eu me alimentei, ou eu comi mais produto alimentício, industrializados? Isso é importante. A comida, né, de verdade, que a gente fala, tem que ser maioria. Mesmo que você ingira as guloseimas, os industrializados, a comida de verdade, o que é comida de verdade? Tudo que nasce em pé, né? Arroz, feijão, frutas, verduras, legumes. Isso tem que ser a maioria da sua refeição no cotidiano. Não precisa ser todos os dias, mas de 7 dias, 5, 6 dias precisam ser a maioria, tá? Então, o estado que você come, o que você come em termos de qualidade, tá? Qual comida você está se alimentando, eu falei de qualidade, e como você come, tá? Então, o como é a mastigação, se tem horário regular para se alimentar, e a quantidade, tá? Eu vou repetir. O estado que come relacionado à presença e a emoção, seja negativa ou positiva. O que come no aspecto da qualidade, produto alimentício está em maioria, ou a alimentação de verdade está em maioria. E como você mastiga, né? A hora que você come, se tem regularidade, e a quantidade que você come, tá? Tudo isso, gente, esses 3 tópicos, tudo que a gente falou até agora, do alento, da questão da horário que come mais tarde, mais cedo, da limpeza do corpo, tudo isso conta, tá? Para você assimilar o que você deve para o seu corpo e eliminar o que você não precisa. Entenderam? Você, com tudo isso, assimila melhor os nutrientes e joga fora com mais maestria o que não é necessário. O lixo, vamos chamar assim, tá bem? E olha só, né? Então, tudo isso te conduz para se alimentar do necessário e quando necessário. Você entende? Tudo isso, gente, não vai ser difícil não comer ansiosa se você fizer isso. Se você praticar desse jeito, quando você estiver ansiosa, você não vai querer comer, porque você está desenvolvendo um novo hábito e o corpo, ele quer o que é melhor para ele. Ele vai te contribuir, vai te ajudar com isso, tá? Que bom, Cleusa, que bom. A Cleusa está dizendo que está comendo menos, estando em estado de presença. Sim, nós comemos muito, mas muito, pelo menos, no mínimo, 2, 3 vezes mais do que precisa, tá? Essa aqui é uma verdade. Um minutinho só. E aí, e outra coisa, então, ó, tudo isso te conduz para se alimentar do necessário e quando necessário. E lembra, nada está separado. Você não está cuidando só da sua alimentação. Você está cuidando de tudo que envolve a sua vida. Inclusive, de ser modelo para os filhos, inclusive de se relacionar com pessoas, no trabalho, tudo, mexe em tudo, gente, mexe em tudo. Então, por que eu falei de se dar um passo para trás? Às vezes a gente vê a pessoa que come muito porque está ansiosa, ela vai para a terapia. Não tenho nada contra a terapia. Eu acho que se você se identifica, eu acho bacana. Mas olhar para a emoção falando dela, você até traz uma consciência, mas tem que pôr a mão na massa. Se você tá, se a sua questão com a ansiedade é o peso, é a comida, você tem que olhar para a comida, além da emoção. Você tem que ver como é que você está comendo, quanto você está comendo, que horas você come, tudo isso que a gente conversou aqui. Isso é importante, né? Falar, eu como porque eu sou ansiosa, tudo bem? Não, tudo bem não. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa, né? Eu sou calma, eu sou silenciosa, a minha natureza é essa, né? Então, essas pequenas dicas aqui, se vocês se organizarem, vocês vão ter um retorno, assim, incrível no dia a dia de vocês. Só que tem que ter regularidade e repetir. E depois fica natural. Não tem mais essa coisa de ter que fazer, de ter que lembrar de espreguiçar, lembrar de massagear, de não comer. Não.
o corpo gosta. Então, ele vai ajudar você a assimilar esses bons hábitos, tá bem? O que mais? Bom, era só isso.